primeira aula, nós vimos como estudar é importante. Agora nós faremos uma aula socialmente justa, uma aula totalmente inclusiva. Todos podem e todos deveriam estudar. Este é o nosso objetivo: oferecer uma estratégia para que todos aqueles que querem, que desejam aprender, estudar, possam realizar de forma efetiva esse desejo, ou seja, incluí-los. Como estudar? Eu sou o professor Samir Schneid e estou falando para os alunos da Liga de Educação Médica. Quando Maria Montessori cria o seu método que traz benefícios para as crianças, será? Conheça o legado da médica e educadora italiana, que revolucionou a educação infantil, revolucionou a educação dos adultos, revolucionou a educação da medicina, revolucionou o mundo, porque ela começou trabalhando com crianças especiais e ali desenvolveu um método lindo que faz com que a aprendizagem seja melhor para todos nós, né? Então, Maria Montessori, eis a nossa homenagem inicial, e aqui o escravo é, Epicteto, né? O escravo pensador, o principal, na minha opinião, pensador dos estoicos, a escola da filosofia, a escola estoica. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Vocês já sabem estudar, todos já sabemos estudar. Então, nem assistam essa aula, não sigam assistindo porque realmente será uma perda de tempo. Como você estudou até aqui? Pierluigi Piazzi nunca fez, até onde sei, mas nunca fez uma aula, nunca assistiu uma aula de pedagogia. E é o maior gênio da educação. Este é o maior gênio da educação brasileira, porque transforma a dificuldade em aprender em ensino-aprendizagem efetiva com o seu método. Aula preparada, aula assistida, aula estudada, aula dada. Dorme, né? Então, vamos adiante. Pierluigi Piazzi, já falecido, né? Eu suponho que seja paranaense, de Curitiba, de origem italiana, como o nome já está dizendo. Assistimos Porque Estudar, foi a primeira aula, hoje é Como Estudar, e a próxima aula, na próxima semana, será Como Estudar Medicina. Então, vamos lá. Olha, vejam, como estudar? Qual é o nosso ícone? E são as pedras de um jogo de xadrez. Por que estratégia de estudo é importante? Hoje tu tem que lavar a louça, vocês comeram, sei lá, carne de porco, estava muito boa, tá? E agora está ali a louça. Então tu pega e tu vai lavar a louça, como todo mundo faz, né? Vai lavar a louça. Tá? Vai lá, já meio contrariado, né? Pega e começa, esponja para cá, espuma para lá, lava primeiro talvez o que é a frigideira, a panela, os pratos que estão engordurados com aquela gordura. E por último, pega e vai. Vamos pegar aqui o meu laserzinho, vamos ver se vai funcionar. Pega e vai lavar as taças com a esponja engordurada. No outro dia, tu resolve tomar água mineral com a taça que aparentemente está limpinha e toma água mineral com gosto de gordura de porco. O que está faltando aqui? Estratégia. Está faltando aqui
uma coisa simples, porque ninguém perde nada sendo organizado, sendo sistematizado. Pelo contrário, nós individualmente, a sociedade como um todo, só ganhamos na medida em que aprendemos a ser sistemáticos, a refletir sobre o que estamos fazendo. Então, como estamos fazendo em todas as aulas, nós temos uma etapa de definir termos, depois eu desenvolvo a aula propriamente dita, neste caso com os 10 princípios do professor Samir, e vamos terminar estabelecendo como estabelecer um novo hábito. Definindo os termos. Estratégia é a arte de aplicar com eficiência. Olha, essa palavra é mágica. Eficiência, departamento de eficiência, os recursos de que se dispõe, ou de explorar as condições favoráveis para que, porventura, explorar as condições favoráveis de que, porventura, se desfrute, visando ao alcance de determinados objetivos. É exatamente assim, exatamente. Se a gramática está errada, a sintaxe está errada, né, o dicionário Ruais está errado, porque é assim que está no dicionário Ruais. Estratégia, vejam. Esta é a definição do termo estratégia, que será fundamental para o desenvolvimento dessa aula sobre como estudar em geral. Estratégia vem do grego estratégia, que era o ministro da guerra, assim que eles chamavam, os gregos chamavam o ministro da guerra na antiga Atenas. Em Roma, eles chamavam de pretor. Quem não viu, quem não assistiu o Gladiador, né? O Gladiador, isto é estratégia. Aqui, ó, estratégia. Segurar melhor a espada que está me defendendo. E literalmente, no final, defendendo naquelas atividades lá no Coliseu, né, em Roma, na defesa. Estratégia, né, fundamental para o nosso estudo. Do ponto de vista estratégico, para quem se dispõe a estudar, o inglês é fundamental. O inglês é fundamental. Tem que estudar inglês. Goste, não goste, ame, odeie, estude, domine o inglês. Xadrez. O jogo de xadrez é um jogo de estratégia e que nos ajuda muito na compreensão da forma como podemos estudar melhor. Por exemplo, quando se joga xadrez, um movimento ele pode desempenhar 2 ou 3 funções simultaneamente. Por exemplo, se vocês movimentam, fazem uma jogada com o cavalo, vocês podem estar ao mesmo tempo ameaçando a dama e simultaneamente defendendo um bispo, um peão de vocês, ocupando determinadas pedras, ameaçando determinadas casas do tabuleiro do xadrez, e isto faz parte do estudo. Quer dizer, quando vocês estudam em inglês, estudam em uma literatura em inglês, um inglês de boa qualidade, vocês estão praticando inglês. Vocês estão fazendo uma jogada e cumprindo 2, 3 funções. Tecnologia. Contemporaneamente, o domínio da tecnologia, ou pelo menos o domínio básico da tecnologia, é fundamental para quem se dispõe a estudar. Tem que estudar pelo monitor do computador, né? Tem que estudar em PDF. Não faz mais sentido estudar, e tem que saber, tem que trabalhar, tem que compreender como é que funciona o PDF, né? Vocês abrirem um livro, eu sei que tem gente ainda que tem aquele apego com o cheiro da folha, do papel, enfim, mas eu sinto muito. Tenho a lhes dizer que esse papel ele só é útil na hora que a gente vai deitar para ajudar a pegar no sono, onde a tela é proibida, porque realmente tira o sono. 2 planetas para início de conversa aqui, definindo.
Tá? Dois planetas. O planeta que pode ir anotado, o planeta que vocês têm tempo para anotar, que é o Vai Comigo, o Vadmecum, dos antigos monges na Idade Média, quando precisavam se deslocar do mosteiro até uma cidade, até, sei lá, Paris, outro mosteiro, enfim, o Vadmecum, o Vai Comigo, o livro de uso muito frequente, que o usuário costuma carregar consigo. Então, as coisas que podem estar anotadas. É lógico que hoje o que vai anotado vai no celular, vai no up-to-date, compreendem? Né? Mas vai anotado. Entretanto, nós temos o planeta que tem que ir no coração. Decor. Decor. Cordes, né? Coração, o que se acreditava ainda naquela época fosse a sede da afetividade e também da inteligência e da memória. Então, são muitas vezes senhas secretas que não convém levar escrito, são habilidades psicomotoras que vocês talvez tenham que desempenhar, como fazer assim a ressuscitação cardiopulmonar, a RCP de uma pessoa que está em parada cardiorrespiratória, uma habilidade psicomotora que não tem como tu pegar e começar a ler no up-to-date como é que se faz, tu tem que saber fazer, tem que ir contigo. E alguns conhecimentos, alguma cognição que vai gravado na nossa memória. São os dois planetas, o planeta do Vadmecum, que vai escrito, e o planeta do decordes, que vai no coração. Definidos os termos, os 10 princípios do professor Samir. Por último, estaremos trabalhando como estabelecer um novo hábito que, em última análise, é exatamente o que pretendemos fazer, criar um novo hábito. Número 1, planejamento. Veja, planejar é fundamental. Então, se vocês precisam estudar dentro de um contexto. Qual é o objetivo? Transformar, como mesmo o nome desse pintor Magritte, não sei como é que pronuncia, né? Olha e pinta. É um projeto. Tu está escrevendo teu projeto de estudo, entende? Então, é muito importante a gente estabelecer, por exemplo, que a gente escreve, e na medida que a gente escreve, a gente se apega às palavras, e se as palavras foram bem escritas, se os objetivos fazem sentido, porque aqui cabe um parênteses muito importante. Muito, muito pior do que não saber é saber errado. Tá? E além disso, é saber coisas inúteis. Então, vocês precisam planejar muito bem o que vocês vão estudar para não aprender errado, onde que vocês vão estudar, qual é a referência que vocês vão utilizar, se é algo que está escrito em português, né? Se é algo que está escrito em inglês, se é sobre tuberculose, vale a pena ler em português, se é sobre doença de Chagas, vale a pena ler em português, se é sobre hipertensão secundária, feocromocitomo, talvez não vale a pena ler em português. Vamos direto na fonte mais confiável, vamos no up-to-date, né? Vamos abrir outro material. Mas é tão agradável ler por aqui, né? É tão agradável. Como dizer, o caminho do inferno parece um paraíso, né? E o caminho do paraíso costuma parecer um verdadeiro inferno. Quanto mais fácil, mais suspeito. E vocês, então, precisam, para planejar de forma adequada aquele pássaro que está sendo pintado pelo Magritte, né? Vocês precisam ter uma noção do que vocês querem, quais são os objetivos, as metas de vocês, para que vocês possam estudar o que realmente vale a pena. Por falar em meta é um objetivo com o tempo. As metas smart é esperto, são usadas na educação para ajudar a criar um plano claro para atingir os objetivos de vocês, né? Smart, né? Ó, as metas sejam específicos.
Tenham metas que sejam avaliáveis, né, que a gente possa medir, atingíveis, viáveis, relevantes, relevantes é muito importante. E tudo isso que seja embasado no tempo, e aqui também entra, de certa forma, o xadrez. O xadrez é um jogo que, quando se joga de uma forma um pouco mais avançada, se utiliza um relógio duplo, né? São dois, porque são dois adversários, né? Então, o tempo é fundamental. O tempo é fundamental. O tempo é uma abstração, talvez a maior, a mais importante de todas. Prestem muita atenção no tempo. Acordem cedo. Sim, isso é estratégico. É como utilizar o talco nas mãos, né? Arruma a cama, come uma fruta, ceva o mate, o gaudério, o gaúcho, né? Ceva o mate e se senta para estudar naquele silêncio, no frescor do final da madrugada. É assim, é assim. A cabeça, a mente, o pensamento está descansado. Tá? Aí tu te senta ali, né? E tu estuda, e aquele estudo rende. Um local adequado, claro, nós já comentamos na aula passada, o studium, estudar vem de studium, um lugar adequado. Assim como tem lugar adequado para fazer músculo, tem um lugar adequado para fazer cérebro, né? Para produzir inteligência. Pierluigi Piazzi, né? A inteligência é tão maleável quanto o teu bíceps, né? Então, não tem conversa, não tem desculpa. Todos podemos e todos devemos aprender a estudar e, a partir do estudo estratégico, extrair de cada ser humano o melhor que ele tem a oferecer para ele mesmo e para aqueles que convivem e para a própria humanidade. O método Pomodoro. Pomodoro em italiano é tomate. O sujeito que criou esse método, ele usava um timer, tinha a forma de um tomate. O método Pomodoro é uma estratégia de abordagem para cada unidade de aprendizagem. Estude por 30 minutos. Mas estude. Depois pare. Vai lá, lava a louça. Estende a roupa, recolhe a roupa. Organiza a louça que tu lavou e que agora está seca e volte para o estudo. Então, 30 minutinhos ali paradinho, concentrado, mas estudando, né? Estudando, nós vamos ver a seguir. Tá? Disciplina. Eu acho até que essa palavra que é tão odiada, tá? Disciplina, competência. Competência vem de competência. Competição, né? Competição, competir, tem a ver com competência. Disciplina também. É pela disciplina que um ser humano conquista tudo aquilo que ele tem a oferecer para ele mesmo. Sem disciplina, as pessoas não vão a lugar nenhum pelas vias honestas. Né? Aula preparada, Pierluigi Piazzi. Aula preparada, eu estudei antes, aula assistida, eu fui lá, eu assisti a aula passivamente, eu fui aluno, aluno assistindo, quietinho, interagindo, perguntando A ou B, e eu venho para casa e daí assim eu interajo com aquele texto. Aula estudada, mas aí tem que ser ativo, né? E isto tudo hoje. Depois dorme. Tá? Para dormir melhor, talvez até seja bom fazer exercícios. Isso aqui é uma dica minha, né? Bom, mas assim, ó, é que enquanto a gente dorme, o disco, o disco, está sendo desfragmentado. Está sendo desfragmentado e está sendo organizado. E tudo aquilo que a gente está aprendendo, isso que eu estou falando, isso que vocês estão escutando, essa foto que vocês estão vendo, isso aqui está tudo sendo reorganizado na cabecinha e está ficando dentro das gavetinhas e vai ser resgatado quando for necessário numa coisa que a gente chama, cada gavetinha um ponteiro. E isso é fundamental, porque a gente não pode nem deve gravar tudo. Se nós gravássemos tudo, seria um desastre. Jorge Luiz Borges tem um conto sensacional de um cartografista que faz mapas, né? Portenho, lá de Buenos Aires, que se deixar, ele faz um mapa numa escala, em vez de 1 para 20,
uma escala razoável, ele faz 1:1 de tanto detalhe e a vida se torna inviável para esse ser humano. Tá? Então, aula preparada, aula assistida, aula estudada hoje. Dorme. Dorme, organiza, gavetas, ponteiros. Comece o dia com uma tarefa feita. Quem não assistiu, bota isso aqui no YouTube e vai assistir. Tá? Arrume sua cama. Tá? Porque vejam, se, e às vezes acontece, tudo der errado durante o dia, tudo der errado durante o dia, e acontece mesmo, infelizmente, né? Quando tu chegar em casa, tu toma o teu janta, toma o teu banho, e tu tem uma caminha arrumada, ajeitadinha, para tu te deitar, né? É a oportunidade que tu tem de te refazer, porque o próximo dia vai ter os seus desafios novamente. Quando eu, há alguns anos, assim, ainda viajava com alguns amigos, tinha um amigo que ele faleceu, um rapaz novo, 30 anos, nem isso talvez, e de origem japonesa, lá de São Paulo. Uma pessoa, não é porque ele faleceu, juro para vocês, porque ele era uma pessoa, Fernando, o sobrenome não me lembro, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extremamente educada, gentil, com um olhar maravilhoso, de paz. Mas o que eu quero contar para vocês é assim, ó, a gente viajando nos hotéis, o Fernando levantava e ia arrumar sua cama. Mas o Fernando, não, a gente está num hotel, né? Vamos tomar café? Para que tu vai ficar aqui arrumando tua cama se em seguida vem a camareira, vai ajeitar a cama para ti melhor? Não, é que isto faz parte da minha cultura. Ele tem aquele hábito, o hábito de começar o dia com uma tarefa feita e preferentemente bem feita. Tá? Vamos nos acostumar com isso. E isto naturalmente abre espaço para outras tarefas bem feitas, como resumir. O que o Churchill tem a ver? Crie os seus ponteiros para cada assunto estudado. Podem ser flashcards, resumos escritos, mapas conceituais, versinhos, acrônimos, mnemônicas, não importa. A criatividade é uma aliada. E o que é um ponteiro? Eu não entendo vou usar um exemplo da medicina. Eu estava estudando com a minha filha, ela estava fazendo prova para residência e nós estamos lendo uma questão. A gente fez questões juntos, né? Estratégia média, muito bom, recomendo. Estratégia média, não ganhei nada desse. Bem, então, mas muito bom. O que é bom a gente tem que falar, não importa, né? E aí um homem de 46 anos, alcoolista, está internando no hospital, não sei o quê, com febre, dor abdominal e flapping. Quando ela leu flapping, ela diz assim, pai, isso aqui não é aquele sinal de sofrimento cerebral de origem metabólica? Né? Eu acho que esse paciente pode estar apresentando uma peritonite bacteriana. Isso é um ponteiro cognitivo que ela tem. Né? São os dois dedos do V da vitória. O que o Churchill tem a ver com isso daqui, professor? Os ponteiros, tá? Os ponteiros do relógio, estão acompanhando? Ó, ponteiros. O que eu quero dizer com ponteiros? Né? O conceito, isso foi eu que inventei. A ideia do ponteiro é porque no estudo teórico dos bancos de dados relacionais, é importante que haja ponteiros entre uma gaveta e a outra. Né? E esses ponteiros bem construídos, eles são a estrutura de um banco de dados eficiente. Bem, e o Churchill, em 9 de... Peraí que eu já vou dizer vocês direitinho. Passou aqui, mas eu vou puxar aqui. 9 de agosto de 1940, deu-lhe um murro na mesa e disse o seguinte, não, acabou aqui, eu não quero mais saber desses relatórios
com 10, 15 páginas na minha mesa, não dá. Eu não tenho como tomar decisões tendo que ler um livro cada vez que eu vou tomar uma decisão. Vocês vão ter que sumarizar. E o inglês é bom nisso, né? Tanto que a a estatística é um imenso sumarizador, a estatística descritiva é um imenso sumarizador, tá bem? Então, é isto. E o V da vitória. Se vocês souberem criar bons ponteiros, vocês terão merecidamente o V da vitória. E isto é inexorável. Não adianta os inimigos pedirem que não seja assim. Sabe por quê? Porque isso pertence ao mundo da matemática, pertence ao mundo da matemática probabilística, pertence ao teorema de Bayes. Né? Vocês aumentam a probabilidade de terem sucesso. Tá? Decor, tem que memorizar. Bom, aqui, em relação a memorizar, para memorizar melhor, vocês procurem lembrar desse sujeito, o Feynman, que participou da elaboração da bomba atômica, do projeto Manhattan. Né? O Feynman era um gênio e ele disse o seguinte: se vocês querem memorizar melhor as coisas, primeiro, vocês têm que entender essas coisas. Né? A gente só consegue realmente memorizar algo que a gente simplifica, mas para simplificar a gente tem que entender, pegaram? Tá? Então, simplifiquem, e ele ainda dizia mais, quem realmente entende alguma coisa consegue explicar de uma forma simples. Essa é uma frase célebre do Feynman. Explique para alguém. Identifique, isso aqui tu está memorizando, identifique os pontos importantes e revise. E simplifique, explique, identifique e revise. Método Feynman. Compreenda o fenômeno. Isso ajuda a gravar. Compreender o fenômeno ajuda muito a gravar. Tá? Nós já vamos terminar o último slide, nós vamos voltar a essa questão. Conheça a origem das palavras, claro, a origem grega, latina, ajuda muito a gravar quase tudo. Ritmo idioventricular, idiosincrasia, próprio, né? Então, próprio do ventrículo. E assim vai tudo a gente consegue gravar. Em dermatologia, então, nem se fala. Procure conhecer a história daquilo que está tentando aprender, isso é importante, viu? Às vezes, a gente estabelecer o que acontece na história é muito importante. Por exemplo, entender o que é uma cardioversão elétrica, o que é uma desfibrilação elétrica, entender qual que veio primeiro, a lâmina para intubação reta ou a curva. Tudo isso ajuda muito a gravar os fenômenos. Escrever é uma excelente estratégia para fixar. Já falamos. A gente escreve, a gente lê, relê, a gente se apega às palavras e a gente acaba gravando muito bem. Ler em voz alta ajuda? Sim. Ler é visual, a voz alta se torna auditivo. E escrever também é muito importante, especialmente se escreve com a própria mão, caligrafia. Né? E expliquem para outra pessoa, ajuda mais ainda quando a gente explica, a gente memoriza muito. Por isso que os professores sabem bastante. Tá bem? Olha aqui, ó, um exemplo de um método de memorização. Como alguém vai memorizar que maio é de 31 dias? Ele pega assim, ó, bota as duas mãozinhas, né? A primeira articulação é 31, a segunda fevereiro, obviamente, vai ser menos que 31, depois vai ser março, depois vai ser maio, julho, agosto está encostadinho aqui e assim vai. É uma mnemônica muito conhecida. Estude toda a unidade. O quantum. Estudem todo o quantum. Claro, hoje é o dia para estudar síndrome coronariana aguda. Então tá, vamos pegar o up-to-date, vamos pegar o capítulo sobre, talvez o que? Reconhecimento da síndrome e vamos trabalhar aquilo ali. Comece pela introdução, lê a introdução, depois pega uma panorâmica do que vai ser estudado. Passa por todos os capítulos, presta atenção, revisa as figuras, todo ser humano que já escreveu um artigo, que já escreveu um capítulo de um livro, ele sabe, deveria saber, e por saber e dever saber, deveria saber também que é importante ensinar isso. Né? Vejam, que as figuras são tudo. As figuras é onde tu coloca o que tu tem de mais importante no capítulo, né? No artigo. Né? Então, revisem as figuras. Defina o tempo de estudo. Quantos tomates, já que para cada
tomate eu tenho 30 minutos, eu tenho que ver se esse quantum cabe em 30 minutos. Leia tudo, traduza tudo, traduza, vai aprendendo, bota no inglês, bota no Google Tradutor, salva, revisa no final do dia as palavras novas que tu aprendeste, abre no outro dia, lê as palavras novas, escuta a pronúncia de todas as palavras novas que tu aprendeste. Aqui vocês construirão um excelente vocabulário em inglês. E reflita sobre tudo. Né? Sumarize sempre. Defina e grave os ponteiros, né? E às vezes a gente não tem tempo, é uma prova. Então tem que desnatar o leite. É a técnica skimming. Né? Tem uma técnica própria para a gente fazer um estudo mais rápido, só pela introdução, pelo título, pelas figuras, pelas tabelas. A gente está fazendo um skimming, quando não dá tempo de ler todo o texto. Tá? Esta eu acho que é a parte mais importante. Chama-se, quando tu tem um cérebro pensando sobre o cérebro, o pensamento é a cognição. Quando o conteúdo do pensamento é o próprio pensamento, a gente chama isso de metacognição. Foi além, né? E o estudo ativo é exatamente isso. Nós temos, vejam, até uma figura agressiva, mas vocês vão entender. Nós temos o aluno passivo assistindo aula e nós temos o estudante em casa lendo, traduzindo, interagindo. Ele não está entendendo. Não, para aí. Por que que aqui na bula diz assim, a dipirona é um excelente antitérmico? E depois diz assim, ou melhor, a novalgina é um excelente antitérmico. Depois diz assim, a dipirona pode provocar aplasia de medula. Assim, os dois são a mesma coisa. Por que que estão escrevendo dessa forma? Isso é o estudante, né? É o estudante. Ele está interagindo com o texto, ele está percebendo que tem um jogo comercial ali, né? De defender o nome da marca em detrimento, é claro, do produto. Né? Bem, vocês compreendem? Isso é estudar. Isso é ser inclusivo. Inclusivo do ponto de vista justo. Quer ver? Aprender é tanto um processo ativo que se vocês pegam e leem aqui, ó, Chagas disease and African trypanosomiasis. Né? Então, o sujeito que não está, o aluno, aquele que está passivamente lendo, é a doença de Chagas e a trypanosomiase africana. Agora, o rapaz ali que está, né, lendo e refletindo sobre, ele lê essa frase e diz assim, pô, que legal, esse cara aqui, o François, né, que está escrevendo no Harrison, isso aqui é um recorte do Harrison, né? Harrison, que é um livro de medicina interna americano, mas esse rapaz aqui, mesmo sendo um autor que escreveu para um livro norte-americano, ele tem a consciência do valor de um profissional, de um médico, um pesquisador, o único do mundo que descreveu o agente causador, o quadro clínico, o agente transmissor de uma doença. Cara, ele está fazendo um reconhecimento. Aqui tem uma homenagem. E o cara que lê isso, ele é obrigado a entender isso. Não basta o sujeito ler aqui. Qual é o capítulo que fala do doença de Chagas? 227, professora. Não. Vocês compreendem o que é aprender sendo um processo ativo? É isso. Nada, para mim, isso, eu sinceramente não gosto de coisas aceleradas, vídeos acelerados. Sem leitura dinâmica também não. Sem leitura dinâmica, sem acelerar áudio. Às vezes, uma pausa de um bom professor pode ensinar mais do que um parágrafo, às vezes até um livro inteiro, vocês compreendem? Eu acho isso o fim. A leitura precisa ser interativa. A leitura precisa ser interativa. É isso que nós estamos comentando aqui. Estudar em grupo pode ser interessante. Tem o Anjo, ouviram falar? Em algumas faculdades norte-americanas e também em algumas aqui no Brasil, quando as pessoas entram na faculdade, eles criam um sorteio e é secreto, cada um tem o seu... a pessoa que tu vai cuidar e tu vai funcionar como um anjo da aprendizagem daquele que está sendo supervisionado. É uma maneira também da gente fazer uma aprendizagem ativa. Crie o hábito.
O hábito, criando o hábito. Bem, minha mãe é que dizia, tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Depois, eu achava que aquilo até era uma frase dela. Depois eu encontrei essa frase escrita em inglês, em espanhol, enfim, em várias línguas diferentes, né? Mas tudo que merece, a mãe, de certa forma, ela não falava inglês, mas ela ficou, ela tomou contato com isso. E é isso que vocês têm que tomar contato com aquilo, né? E promovam. Então, assim, tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. O que é um hábito? Um hábito é isto, né? Tu tens um, um gatilho, acordou de manhã, fez o mate, teu gatilho, né? Vai para a tua rotina de estudo e depois come uma fruta, a tua recompensa. Compreenderam? Né? Cria o hábito. Né? E com isto, vocês vejam, os hábitos se formam quando novos comportamentos se tornam automáticos e são colocados em prática com um mínimo de consciência. Aristóteles, não sou eu, nem é a minha mãe. Aristóteles, a excelência não é um ato, não é um ato que é excelente. Vocês compreendem? A excelência é um hábito. E a partir daquele hábito, a gente vai criando a excelência. Né? Então, já para terminar aqui, né, os 10 princípios que nós falamos agora para estudar melhor: planejar, acordar cedo, local adequado, método Pomodoro, 30 minutos, disciplina, resume, memoriza, decora, leva de coração, estuda toda a unidade, pega o quantum, estuda ativamente, eu acho que é o mais importante, que é a metacognição, e cria o hábito. Tá? Por último, aqui nós estamos com 36 minutos, eu passei um pouquinho do tempo, mas assim, esse artigo não é um artigo muito recente, não. Acho que já é dos anos 2000, mas não é muito recente. Então, assim, Dan Lasky, um canadense, psicólogo, improving students' learning, melhorando a aprendizagem vale a pena. É que, na verdade, assim, ó, são 50 páginas em inglês. Então, eu vou dizer para você assim, que de tudo o que ele apresenta ali, eu posso resumir em duas questões. Porque o que ele faz? Ele faz o contrário, exatamente o contrário do que a nossa pedagogia, psicologia faz, tá? Que é narrativas. Narrativas, estudos qualitativos, segundo Piaget, Vygotsky. Esse cara ele vai fazer a matemática do que é o estudo mais eficiente. Tá? E, em resumo, para terminar para vocês, dois pontos. O primeiro ponto é o seguinte: estabeleça uma explicação para vocês que são da área médica, o pessoal da Liga, né, de Educação Médica, a fisiopatologia. Conheça a fisiopatologia, não nos ajuda a tomar decisão, mas ela nos ajuda muito a agravar as questões que nós definimos sejam importantes. Então, compreenda o fenômeno, né? Estude a fisiopatologia, isso vai lhes ajudar a memorizar e o fato de memorizar bem facilita mais tarde as decisões que vocês precisam tomar. Isso é matemático, é muito bacana ver como que eles estudaram, pena que é pouco tempo para a gente revisar tudo isso. E o outro ponto que também foi visto, foram várias estratégias testadas matematicamente para ver o que era melhor, né, para a pessoa gravar, aprender para um concurso, por exemplo. E aí a última estratégia é estude por questões. Foi a estratégia, e compararam tudo, sublinhar, explicar para 1, 2, 3, não sei o que, tudo, né? Então, no final, em resumo, as duas melhores estratégias: estudar compreendendo, dando sentido ao que tu está estudando, memorizando, tentando memorizar, e estudar por questões. Estudar por questões, eu garanto para vocês, é fundamental. Muito obrigado. Nós definimos os termos sobre como estudar, a estratégia, estabelecemos os 10 princípios do professor Samir e, no final, a gente revisou um pouco como que a gente faz para estabelecer um hábito. São 39 minutos, nós passamos 9 minutos da apresentação. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula, que vai ser sobre como estudar medicina.